Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, compartilhasse os nossos vídeos, não é? Bem como se inscreva em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, há alguns meses atrás, o pastor Elias Soares formulou 3 perguntas aos calvinistas num vídeo em seu canal. A minha pretensão para este vídeo não é convencê-lo, tampouco mudar o seu posicionamento. Todavia, eu achei interessante as 3 questões que foram levantadas por ele e, portanto, eu estou aqui para respondê-las, ok? Obviamente, eu também tenho em mente que provavelmente ele não irá assistir aos meus vídeos. Contudo, aqueles que irão assistir, eu creio que será edificante, válido e proveitoso. A primeira pergunta que fora levantada por ele foi a seguinte: se Judas Iscariotes nunca foi um salvo, por que então Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, verso de número 28, prometeu um trono, bem como a vida eterna? Meus irmãos, o que todo leitor das Escrituras deve ter em mente é que quando ele está diante de um texto bíblico em apreço, que por sua vez está sendo estudado, analisado ou verificado, ele deve sempre atentar e recorrer ao seu contexto. E é exatamente o que nós vemos aqui. Na sequência do capítulo 19, Jesus narra a parábola dos trabalhadores da vinha, o capítulo 20, versos de números 1 ao 16. E percebam e compreendam que a parábola, por sua vez, ela está inteiramente ou intimamente ligada à pergunta do apóstolo Pedro no capítulo 19, verso de número 27. E é interessante porque Jesus narra a parábola dizendo que um pai de família contratou trabalhadores para a sua vinha. O primeiro grupo foram contratados. E é interessante porque Jesus faz a distinção do primeiro grupo que foram contratados, dos versos de números 1 e 2, bem como daqueles que não foram contratados, isto é, nos versos de números 3 ao 7. O primeiro grupo foram contratados e também a fim de trabalhar 12 horas por dia por uma certa quantia de dinheiro, não é? O segundo grupo, por sua vez, não foram contratados, mas tão somente chamados, com a promessa daquele pai de família que eles receberiam aquilo que era justo. E é interessante porque no fim do dia o pai de família, não é, equiparou o valor do pagamento, não é, a ambos os grupos. E o primeiro grupo não gostou muito da ideia ao ponto de, no verso de número 11, começar a murmurar entre si daquele pai de família. E no verso de número 13, o pai de família responde a um daqueles dos trabalhadores daquele grupo, não é? Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. O pai de família tinha em mente que ele daria o que era justo para quem bem quisesse. Afinal, ele quem contratou, ele quem chamou, o dinheiro era dele, não é? O trabalho era dele, enfim. Mas é interessante porque a expressão amigo no verso de número 13, quando Jesus diz que o pai de família na parábola, não é, dirigiu-se a um daqueles trabalhadores contratados do primeiro grupo como amigo, é interessante porque Jesus não usa aqui a palavra grega philos, não é? Que é a palavra grega comumente usada para amigo, que por sua vez literalmente significa amado, querido, estimado, favorecido e assim por diante. Jesus usa aqui a parábola que aquele, ou melhor, a palavra, não é? Que aquele pai de família não usa a palavra grega philos para amigo, mas todavia ele usa a palavra grega retairos, que por sua vez significa simplesmente companheiro, camarada ou
conhecido. E é interessante porque esta mesma palavra grega, retairos, que aparece aqui em resposta, não é, a um dos trabalhadores que começaram a murmurar, não é? É interessante porque esta mesma palavra grega, Jesus usa também para Judas Iscariotes no jardim do Getsêmani, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso de número 50. O que chegamos à conclusão é que Jesus não via Judas como filos, um amigo de fato, né? Como alguém amado, querido, estimado, favorecido e assim por diante. Mas via apenas como um camarada, apenas como um conhecido, apenas como um companheiro. É a palavra grega retairos. Jesus usa para Judas a mesma palavra grega que o pai de família usa aqui na parábola dos trabalhadores da vinha. Esta mesma palavra grega retairos aparece em outras passagens bíblicas, como o capítulo 22, verso de número 12, bem como o capítulo 11, verso de número 16, do mesmo evangelho segundo Mateus. Portanto, Jesus não tinha Judas como um amigo de verdade, mas apenas como um conhecido, apenas como um camarada, apenas como um companheiro. E é interessante porque esta parábola está inteiramente ligada com a pergunta do apóstolo Pedro no capítulo 19, verso de número 27. Meus irmãos, Jesus sabia quem era Judas Iscariotes. Em outras ocasiões, Jesus afirmou que ele era ladrão. Jesus também afirmou que ele era um traidor. Jesus também, em outras ocasiões, afirmou que ele era alguém possuído, dominado pelo próprio diabo. Aliás, ele era o próprio diabo. Vejam bem, se Jesus, sendo de fato Deus e também sendo presciente, onisciente e tendo toda a sabedoria, não é? Se Jesus de fato tendo esses atributos e mesmo sabendo que Judas iria traí-lo e era de fato o diabo, será que realmente ele estava prometendo um trono e a vida eterna para ele? Meus irmãos, se nós afirmarmos que de fato Jesus prometeu um trono para Judas, quando na verdade não há nada explícito e claro no texto que Judas estava presente ali, não é? Se nós afirmarmos realmente que Jesus estava prometendo um trono e a vida eterna para ele, será que nós não estaríamos negando a presciência, a sabedoria e, além disso, a onisciência de Jesus? Ora, se Jesus sabia, não é? E os arminianos usam muito a expressão presciência, não é? Se na presciência Jesus de fato sabia que Judas era o diabo, iria traí-lo, era o ladrão e assim por diante, e mesmo assim prometeu o trono e a vida eterna, será que não estaríamos negando ou diminuindo a sua presciência, a sabedoria e a onisciência? Ora, se pensarmos assim, nós incorreremos no teísmo aberto ou na teologia relacional, não é? Aonde Deus não tem um conhecimento pleno e total do futuro. Logo, Jesus não era Deus. E além disso, Jesus estaria mentindo aqui. Que Deus é este que promete, mas não garante? Que Deus é este que promete para Judas, não é? Que ele iria herdar o trono e a vida eterna, mesmo sabendo que ele era o ladrão, o traidor e o diabo, e não garante esse trono. Ele estava mentindo? Meus irmãos, nós precisamos de atentar para isso. Eu não creio dessa forma, eu creio que Jesus era presciente, eu creio em sua onisciência, eu creio plenamente em sua sabedoria, eu creio perfeitamente que ele é Deus e que ele sabia que Judas era o ladrão, era o traidor, eu creio perfeitamente nisso. Logo, eu não posso afirmar que ele estava prometendo um trono para o diabo, não é? Eu não creio nisso. Agora veja bem, no Evangelho segundo João, capítulo 17, verso de número 12, as palavras do próprio Jesus, quando ele diz assim, são palavras contundentes. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. No nome de quem? No nome do Pai, não é? Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Quem era o filho da perdição, meus irmãos? Judas Iscariotes. Profecias, inclusive no livro dos Salmos, indicavam exatamente isso.
E Jesus conclui dizendo, para que a Escritura se cumprisse. A Escritura deveria de se cumprir. Logo, Jesus não poderia, em hipótese alguma, prometer um trono para Judas Iscariotes. Jesus estava dizendo, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, isto é, Judas Iscariotes. Portanto, o que fica claro aqui é que Jesus não prometeu um trono para Judas. O que nós devemos ter em mente é que, se interpretarmos esta palavra de Jesus, da promessa do trono e da vida eterna aos 12, se temos em mente que ele está prometendo literalmente essa promessa e essa palavra aqui, nós devemos de pensar que, na verdade, Judas não está incluso, mas tão somente Matias, não é? Aquele que o substituiu logo após o seu suicídio e posteriormente a sua morte, não é? O Lucas, o apóstolo, ele narra no capítulo 1 do livro de Atos, versos de números 21 e 26, que Matias estava todo o tempo com os discípulos e com o próprio Messias durante todo o ministério, inclusive fora batizado por João Batista, inclusive foi chamado por Jesus, inclusive participou e presenciou a morte, a ressurreição do próprio Jesus. O texto é claro e explícito que Matias, embora nunca ter sido mencionado anteriormente, ele sim estava acompanhando os apóstolos e os seguidores de Jesus. Se pensarmos literalmente que Jesus prometeu, nós chegaremos à conclusão de que Jesus prometeu um trono para Matias, que no caso, futuramente, posteriormente, seria o substituto de Judas e provavelmente também seria, se não for Matias aqui, não é, o apóstolo dos gentios, isto é, o apóstolo Paulo. Agora, se pensarmos e imaginarmos que não é literal, mas é algo espiritual, logo Jesus está tratando aqui, não literalmente, mas está tratando do Israel espiritual. Isto é, a igreja como um todo, o corpo místico de Cristo, composta de judeus e gentios. O apóstolo Paulo deixa claro na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso de número 16, usando a expressão bíblica Israel de Deus, não é? Portanto, Jesus, se pensarmos, não está tratando literalmente, mas de forma espiritual, logo ele está tratando do Israel de Deus, do Israel espiritual, ou seja, todos os crentes, sejam eles judeus e gentios, todos os seus seguidores de diversas partes do mundo, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as culturas, não é? Ele estaria prometendo um trono e também a vida eterna a todos esses que fariam parte do Israel espiritual, isto é, da igreja, que é o corpo de Cristo, composta de judeus e gentios. Meus irmãos, nós precisamos de atentar para isso e eu creio que eu respondi essa primeira pergunta e eu pretendo dar sequência às demais. Ok, meus irmãos? Abraço.